Bem-vindos ao nosso canal Semeando Fé Diária. Hoje chegamos ao 23º dia do nosso propósito de 40 dias de oração durante esta quaresma, e até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos da metade da nossa caminhada e sabemos que Deus tem fortalecido nossa fé, nos ensinando a confiar plenamente nele. Esse é um tempo de reflexão, entrega e transformação espiritual. E cada dia que avançamos, percebemos que nossa dependência de Deus se torna cada vez mais essencial. Nos momentos de incerteza e provações, onde colocamos a nossa confiança, todos nós enfrentamos situações que fogem do nosso controle. O futuro, muitas vezes, parece incerto e o medo tenta nos dominar. Mas a palavra nos ensina que nossa segurança não deve estar nas circunstâncias, nem em nossa própria capacidade, mas somente em Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, mesmo quando não conseguimos enxergar o que vem pela frente, podemos descansar na certeza de que Deus está conduzindo nossa história. Confiar em Deus não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária. É um compromisso de crer que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Um grande exemplo de confiança inabalável em Deus é o de Abraão. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas humanamente falando, isso parecia impossível. Ainda assim, ele permaneceu firme na fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, está escrito que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso nos ensina que confiar em Deus significa permanecer firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece contrário. A confiança em Deus exige que renunciemos ao desejo de controlar tudo. Quantas vezes queremos ter todas as respostas antes de darmos um passo? Mas Deus nos chama a andar pela fé. Quando Pedro andou sobre as águas em direção a Jesus, enquanto manteve seus olhos no Mestre, ele caminhou sem medo, mas no momento em que olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Isso nos mostra que, quando fixamos nossos olhos em Deus, encontramos segurança, mas quando nos deixamos levar pelas circunstâncias, o medo nos paralisa. Talvez você esteja passando por um momento de desafios e incertezas. Pode ser uma dificuldade na família, uma preocupação com o futuro, uma luta interna. O Senhor nos convida a confiar, mesmo sem ver a resposta imediata. Em Jeremias capítulo 17, versículo 7, está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. A confiança em Deus nos dá paz, porque sabemos que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. A paz que vem de Deus não é baseada nas circunstâncias, mas na certeza de que Ele tem controle. A Bíblia nos ensina, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que, em vez de nos consumirmos com preocupações, devemos entregar tudo a Deus em oração. Jesus nos ensinou a não vivermos ansiosos. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, ele disse: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida das aves, quanto mais Ele cuidará de nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Muitas vezes, queremos que Deus nos dê todas as respostas antes de confiarmos nele. Mas confiar significa entregar,
Descansar e crer que Ele já está à frente, preparando o caminho. Confiar em Deus é um exercício diário de fé. Não se trata apenas de esperar pelo que pedimos, mas de crer que, mesmo se a resposta não for a que esperamos, Ele continua sendo bom e fiel. Se hoje você sente que sua fé está fraca e que as dúvidas estão te cercando, eu te convido a entregar tudo nas mãos do Senhor. Creia que Ele já preparou um caminho e que, no tempo certo, você verá a sua fidelidade se manifestar. Ter fé não significa ter todas as respostas, mas significa confiar que Deus é soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A confiança em Deus também se manifesta quando aprendemos a descansar nele. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, está escrito: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Isso significa que precisamos entregar a Ele nossas preocupações, se deixar que Ele haja da maneira que achar melhor. Muitas vezes, ficamos ansiosos porque queremos que tudo aconteça do nosso jeito, mas a fé nos ensina a esperar pelo tempo e pela vontade de Deus. Vamos orar juntos. Senhor, hoje colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações e incertezas. Sabemos que não podemos controlar todas as coisas, mas podemos confiar que Tu estás no comando. Dá-nos um coração cheio de fé, ensina-nos a descansar em Tua fidelidade e a crer que os Teus planos são sempre os melhores. Que possamos entregar tudo nas Tuas mãos e seguir em paz, sabendo que Tu és um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de encorajamento. E para encerrar, quero indicar a canção Descansa, de Jessé Aguiar. Que essa música fortaleça a sua fé e te lembre que Deus está no controle de tudo. Deus te abençoe e até amanhã.